Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 12, que diz assim: Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Mas outros fazem de boa vontade e esses fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão, mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sim, me alegrarei. Oremos. Senhor, nós te pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, aplique a Tua palavra em nossas vidas, em nosso coração, que nós possamos sair daqui compreendendo qual é a Tua boa, perfeita vontade para a nossa vida, Pai, e possamos colocar em prática também aquilo que nós estamos aprendendo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos iniciando essa carta de Paulo aos Filipenses. Começamos na semana passada, e na semana passada nós vimos algumas características naquela parte da introdução a respeito dessa carta. Então, se você não assistiu, se você não veio ao culto no domingo passado, você pode procurar lá no YouTube, tem o nosso vídeo, a pregação da semana passada, que eu tento fazer ali, né, um panorama a respeito dessa carta, e tento também mostrar qual que era o pano de fundo dessa carta. Isso ajuda a gente bastante a compreender o que Paulo quis dizer nessa carta, por que ele quis dizer essas coisas à igreja em Filipe. E aí, meus irmãos, a importância da gente estudar a palavra de Deus e não deixar somente no domingo para a gente estudar esse texto. Aproveite em casa, essa carta aos Filipenses é uma carta muito fácil de ler, muito rápida também. Meia hora você lê ela. Então, se você lê ela uma vez por semana ali, você vai encontrar cada vez mais, toda vez que você lê, você vai encontrar mais pérolas, mais coisas interessantes que Paulo está ensinando a essa igreja e Paulo tem nos ensinado também. Mas como eu disse na semana passada, apenas fazendo um resumo do que nós vimos na semana passada, Paulo escreve essa carta, e essa carta ela, de uma forma muito pessoal. Paulo, diferente das outras cartas, Paulo nessa daqui, ele demonstra mesmo a sua alegria na vida dos crentes em Filipos. E essa carta ela é tão pessoal que você não vê ele defendendo o seu apostolado, você não vê ele tentando defender o fato dele ser um apóstolo de Cristo, mas sim já vai discorrendo a carta, dizendo o agradecimento, fazendo a ação de graças, orando por essa igreja. E ele também tem muita alegria quando ele pensa nessa igreja, porque essa igreja foi generosa com ele. No momento mais difícil da vida dele, essa igreja ajudou ele financeiramente. E também Paulo demonstra sua alegria pela maneira como eles participavam da proclamação do Evangelho. Então eles estavam firmes ali também proclamando o Evangelho, ainda que, às vezes, nem sempre de forma direta, mas cuidando de Paulo, eles também estavam proclamando o Evangelho desde quando Paulo fundou essa igreja. Não esqueçam que Paulo foi aquele que fundou essa igreja. E lá, se você pegar no livro de Atos, capítulo 16, vai mostrar a respeito de como essa igreja iniciou, né, com a conversão de Lídia, com a conversão daquela vidente, com a conversão do carcereiro e toda a sua família. Então ali iniciou a igreja. E é interessante a gente perceber que Paulo, ele agradece a Deus, 10 anos depois ele escreve essa carta, ele agradece a Deus porque Deus ainda tem operado nessa igreja e essa igreja ainda tem vivido o Evangelho. E Paulo agradece também porque eles sofreram as perseguições com Paulo. Como que eles sofreram? Sofreram orando por ele, cuidando dele, contribuindo com o ministério. Então essa era uma igreja que pensava que Paulo, e tinha certeza que Paulo estava servindo a Deus no seu ministério e por isso contribuía. E aqui tem um ponto muito importante que nós vimos na semana passada, e eu trago também como reflexão hoje para nós. Muitas igrejas hoje, quando vê alguém passando dificuldade, quando vê alguém sofrendo, o que ele vai pensar? Está em pecado. É a mão do Senhor pesando sobre a vida dessa pessoa. Muitas igrejas olham para alguém que está sofrendo, que está passando por perseguição, por alguém que está, de alguma forma, atribulado. Olha e fala ali, olha o pecado ali. Imagine se a igreja de Filipos pensasse assim. De Paulo sendo preso toda hora Paulo era preso, e era preso injustamente muitas vezes. Imagine se a igreja de Filipos pensasse, não, o Paulo está em pecado, por isso que está preso. Por isso que está lá, sofrendo, passando fome. Mas veja a importância que Paulo dá a respeito de tudo isso que ele está passando. E
Por esse motivo, por ele olhar para a igreja e ver essa igreja que serve, essa igreja que contribui, Paulo, então, por esse motivo, ele enfatiza que essa é uma igreja de Cristo. Tudo isso nós vimos na semana passada, porque essa igreja participa da graça com Paulo, e ele ora, então, ali no finalzinho do que nós vimos na semana passada, para que essa igreja continue crescendo em amor, que essa igreja continue crescendo em conhecimento, para aprovar as coisas boas, para ver o que é certo, o que é errado, e então aprovar das coisas boas e sinceras. E assim, consequentemente, essa igreja ser inculpável diante de Cristo, no dia de Cristo, que essa igreja seja pura diante do dia final da volta de Cristo. Então tudo isso tem um propósito, que é como Paulo termina aí o versículo anterior, dizendo, tudo para a honra, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo, ele vai fortalecer a igreja a respeito de tudo aquilo que ele tem passado. Todo esse sofrimento, toda essa dor que ele tem passado, ele deseja que a igreja entenda que esses sofrimentos, perseguições, que essas dificuldades têm um propósito na vida de Paulo, têm um propósito na vida da igreja, têm um propósito debaixo do Evangelho. A igreja precisava entender isso. Então eles não precisavam ficar preocupados. Pelo contrário, eles deviam se alegrar junto com Paulo, porque o Evangelho estava sendo pregado. E tudo o que aconteceu com Paulo, nesses 10 anos, todo esse tempo que Paulo vem servindo pelo ministério, todo esse sofrimento, toda essa dor, cooperou para que o Evangelho chegasse muito longe. Então vou fazer a exposição aqui a partir do verso 12, peço que os irmãos acompanhem comigo. O verso 12 diz assim, quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram, o que aconteceu com Paulo? Perseguição. Paulo foi preso injustamente, Paulo passou por fome, passou por sofrimento. Se você pegar o livro de Atos, você vai ver tudo o que Paulo passou. E Paulo está dizendo agora, lembrando que Paulo aqui está preso novamente, ele está preso em Roma, e olha a visão de Paulo diante disso. Olha a visão de Paulo diante de tudo isso que aconteceu. Tudo isso tem até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo não reclama. Paulo não murmura por tudo que ele tinha passado até ali. Paulo não reclama dele estar preso ainda. Pelo contrário, Paulo se alegra. E quando eu olho para o Paulo, já nesse verso aqui, eu vejo o que é ser cheio do Espírito Santo. O que é um crente ser cheio do Espírito Santo. Porque Paulo poderia olhar para todas as situações da sua vida, de ser preso injustamente, meus irmãos. E olhar para isso e dizer, Deus não está comigo. Eu sou um fracassado. Mas não é isso que Paulo faz. Ele olha para todo esse sofrimento, toda essa dor, essa injustiça que ele está passando, e ele vê ali uma oportunidade para pregar o Evangelho. É oportunidade para honrar a Deus. Mais uma vez, diferença do que muitas igrejas pregam hoje em dia. Se você está com dificuldade, é porque você está em pecado. E muitas vezes, ao invés da gente usar a dificuldade que nós estamos passando para honrar a Deus, de alguma forma, nós usamos para murmurar, para ficar cada vez mais triste, não se alegrar. Muitas vezes a tua dificuldade é justamente para exaltar ao Senhor. Ou melhor, não é muitas vezes não, todas as vezes a sua dificuldade deve exaltar o Senhor. Deve glorificar ao seu Deus, que deu tudo para você. Então qualquer coisa que venha acontecer contigo, não é nada diante do que Cristo fez por você. Diante daquilo que você vai viver na eternidade. E Paulo tinha certo isso, porque ele vai falar nessa carta inteira dessa alegria. Dessa certeza da obra de Jesus Cristo na sua vida e o que estava por vir, não aqui nessa terra, mas estava por vir na eternidade. Paulo tinha certeza disso. Mas Paulo olha para essa dificuldade como oportunidade para testemunhar e pregar o Evangelho. Será que Paulo estava em pecado? Não, ele compreendia. E as igrejas olhavam para Paulo e viam nele um homem de Deus, mesmo sendo preso, mesmo passando por sofrimento. Para Paulo, veja o verso 13, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Aqui está o primeiro benefício que Paulo vai compartilhar a respeito de todo o seu sofrimento, de tudo aquilo que ele passou e o fato dele estar preso. O primeiro benefício é, toda a guarda pretoriana tem ouvido o Evangelho. A prisão de Paulo, lembre-se que a prisão de Paulo aqui é domiciliar. Ele não estava preso mais agora numa prisão mesmo, mas ele estava
domiciliarmente preso. Então, sempre tinha um soldado na porta cuidando para que ele não saísse. Ele poderia receber visitas ali, mas ele estava em casa, preso em casa. E aqui é em casa que Paulo, a gente não sabe se é uma casa alugada, a gente não sabe se é uma casa própria dele. Alguns versículos vão dar a entender que é uma casa alugada, mas enfim, Paulo estava em casa, estava preso, não tinha a sua liberdade, mas ele aproveitava essa oportunidade para pregar o evangelho, para escrever as suas cartas, para ser usado por Deus. E aqui, a gente imagina quando Paulo fala de maneira que toda a guarda pretoriana, ou seja, todo o exército, toda a guarda do palácio de Roma, de certa forma, era impactado por esse evangelho. Olha que interessante. Provavelmente, Paulo, onde ele andava, as pessoas já conheciam ele. Provavelmente, em Roma, os guardas sabiam, esse era o homem que foi preso porque estava pregando um tal de Cristo, estava pregando um tal de evangelho. E esse é o primeiro benefício que Paulo mostra. A guarda, toda a guarda do palácio imperador, conhecendo a palavra. Eles participaram de alguma forma da prisão de Paulo. Eu acredito que ali devia haver revezamento de guardas. Então, Paulo não perdia a oportunidade. Se tinha alguém ali, a essas pessoas, Paulo pregava o evangelho. E como nós vimos diversas vezes, Paulo pregava para quem fosse. Se Paulo tinha oportunidade, ele pregava o evangelho. Então não seria diferente com essa guarda, com todas as pessoas que ali participavam. Até porque quem queria pregar para os guardas naquela época? Quem teria coragem, para pregar para os guardas? E olha a oportunidade que Paulo vê de pregar para essas pessoas. Então, não só toda a guarda, ele fala aqui, toda a guarda pretoriana, mas também todos os demais, ou seja, todas as pessoas que diretamente ou indiretamente estavam participando da vida dele, estavam de alguma forma passando por ali, provavelmente pessoas levavam comida para ele. Ele quis dizer aqui que todas as pessoas que de alguma forma se relacionavam com ele ouviam o evangelho. Todas as pessoas, olha só o que ele diz, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Então, provavelmente era isso que era falado entre os guardas, entre a segurança dele, falava justamente que Paulo estava preso por causa de alguém, e esse alguém era Cristo. Imagina que oportunidade para falar de Cristo. Eu estou preso por causa de Cristo. Com certeza eu ia perguntar, quem é esse Cristo? O que ele fez? E a oportunidade de Paulo pregar o evangelho. E é isso que Paulo diz. De maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Ou seja, graças a tudo isso que eu passei, todo esse sofrimento, onde eu estive, mesmo estando preso injustamente, e agora preso novamente, essas pessoas sabem agora quem é Cristo. Por causa de tudo isso que tem acontecido na minha vida, essas pessoas conhecem um pouco de Cristo. Segundo benefício da prisão de Paulo, era que os irmãos se animavam a pregar o evangelho. Olha o verso 14. Não só os presos, não só a guarda pretoriana e todos os demais, mas também os irmãos, em sua maioria, estão estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Veja que interessante, meus irmãos. A prisão de Paulo, Paulo olha para a prisão dele, olha para o sofrimento dele e vê que a guarda pretoriana está sendo pregada para eles, o evangelho. As pessoas que passam aqui de alguma forma estão ouvindo do evangelho, mas também os irmãos da igreja em Roma estão empolgados a pregar o evangelho por causa da minha prisão, porque eu estou preso, por causa das minhas algemas, ele fala aqui. Veja a alegria de Paulo de aproveitar as oportunidades para pregar esse evangelho, independente da situação. Essas pessoas ousavam falar a palavra com mais coragem. Essa era a consequência do testemunho de Paulo. Os irmãos se sentiam encorajados. Embora a perseguição, os irmãos se encorajavam a pregar. Eu fico imaginando quanto as atitudes de Paulo contribuíram para os pais da igreja. Quando você estuda a respeito dos pais da igreja, você se emociona mesmo com a atitude deles em pregar o evangelho. Muitos deles sabiam que iam morrer e pregavam o evangelho. Muitos deles morreram de forma absurda, mas queriam pregar o evangelho. Se eu não me engano, foi Justino que estava indo justamente para ser condenado, para morrer, e aí surgiu a oportunidade, se eu não me engano, para ele ir para uma outra cidade, onde lá provavelmente ele não seria julgado, ou ele seria absolvido.
E aí ele fala, não, me levem, se não me engano, para Roma, me levem para Roma. Eu quero ser julgado lá. Ele sabia que ele queria era morrer por Cristo. Morrer pela pregação da palavra. Morrer em prol de Cristo. Aí eu não preciso nem perguntar, né? O que somos de nós hoje? O que nós fazemos em prol da palavra, do Evangelho? O que nós fazemos com isso que nós temos em mão? A liberdade que nós temos de pregar o Evangelho. Mas, irmãos, mais uma vez, a liberdade que nós temos de pregar o Evangelho, eles não tinham liberdade aqui. E a liberdade que nós temos, o que nós fazemos com ela? O que nós fazemos a respeito da palavra de Deus que está posta? Está fácil pregar, está fácil anunciar. Por que nós parecemos que estamos presos? Paulo preso pregava muito mais do que nós, livres, para anunciar o Evangelho. Provavelmente muitos iam visitar Paulo e por isso essas pessoas também foram tocadas pelo Evangelho. Paulo diz que a maioria era estimulada a pregar por esse testemunho dele. A maioria era estimulada a anunciar o Evangelho porque olhava para Paulo e falava, se esse cara está preso pregando a Cristo, quem sou eu? Por que eu não posso fazer isso? Ele está vivendo e testemunhando o Evangelho mesmo preso. Em vez de ele estar murmurando, em vez de ele estar reclamando, ele está aproveitando a oportunidade para pregar o Evangelho. Então, existia um grupo que era motivado, que tinha mais coragem de pregar por causa da prisão de Paulo. E aqui é muito interessante o que vai seguir, porque Paulo vai dizer assim, nessa coragem que os irmãos têm hoje de pregar o Evangelho, existem dois grupos. Existe um grupo de pessoas que vão pregar por amor, e um grupo de pessoas que vão pregar por inveja, por rivalidade. Então olha só, enquanto um grupo pregava por uma razão, outro grupo pregava por outra. Verso 15, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade. Paulo está citando aqui a motivação de alguns, não era por amor. Não pregava o Evangelho por amor às outras pessoas, mas pregava por inveja, por rivalidade. Aqui tem uma explicação, meus irmãos, que para mim foi a explicação que mais assim encaixou com o contexto dessa passagem. Lembra que eu disse que Paulo estava preso e muita gente ia visitá-lo. Muita gente ia só para ouvir o Evangelho. E também em Roma, a gente já viu em outras cartas, que Paulo tinha que defender o seu apostolado. Porque lá havia muitas discussões e muitos líderes judeus, principalmente judeus, entrando na igreja, que estavam tentando desfazer do apostolado de Paulo, que estavam tentando trazer outras doutrinas para a igreja. Então, nós tínhamos ali, a igreja tinha ali, pessoas invejosas com relação a Paulo. E acho que a melhor interpretação que eu percebi aqui nesse contexto é justamente de que existiam irmãos naquela igreja que viam Paulo pregando a Cristo e tinham inveja disso. Tinha inveja das pessoas que iam procurar Paulo. Poxa, vocês estão procurando Paulo que está preso, por que não vem procurar a igreja? Por que não vem nos procurar? Ou muitos ali observavam Paulo pregando e anunciando o evangelho para tanta gente preso. Falavam, não, vamos evangelizar também, não é possível. E Paulo preso, a gente tem que fazer mais pessoas ouviram o Evangelho. Temos que fazer muito mais que Paulo. Isso se encaixa muito, porque se vocês forem olhar esse texto desde o começo até o final, vocês vão perceber que parece que existia uma rivalidade nesse sentido. Uma rivalidade de que Paulo estava fazendo mais e aqueles líderes, aquelas pessoas dentro da igreja não estavam fazendo nada. Porque ele diz assim, é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade. Ou seja, que invejavam o ministério de Paulo. E desses que Paulo falava, ele diz também, mas outros fazem de boa vontade. Então, ou seja, esse era o grupo que fazia com boa intenção. Esse era o grupo que fazia por amor, sem inveja, com a intenção correta. Porque ele fala, esses o fazem, verso 16, esses o fazem por amor. Então veja que Paulo está destacando que existem realmente dois grupos incitados pelas algemas de Paulo, por Paulo estar preso. Existem dois grupos que olham para essa situação de Paulo e dão uma resposta a isso. Uns vão pregar o evangelho por amor, vão
pregar o evangelho sem inveja, justamente por amor uns aos outros, por amor aos perdidos, e um outro grupo que está pregando o evangelho por rivalidade, como se Paulo fosse seu adversário. E Paulo vai destacar que essas pessoas que pregam por amor, elas sabem, ele diz ali, sabendo que eu estou incumbido da defesa do evangelho. Ou seja, eles olhavam para Paulo não como um rival, não como um adversário, mas como alguém que está ali, um irmão que está anunciando e pregando o evangelho. Só que por outro lado, havia um grupo que pregava a rivalidade. Um grupo que pregava com a motivação errada. Meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto, que aqui o que Paulo está destacando a respeito desse grupo não é um evangelho errado. Não é um evangelho deturpado, mas é a motivação errada. Tá? É muito importante a gente entender isso, porque senão nós caímos naquele erro de dizer assim, então pode pregar de qualquer forma, pode pregar qualquer evangelho, que é o que muita igreja está fazendo hoje. Pregando qualquer evangelho, menos o evangelho de Cristo. E pode ser que alguém caia nesse erro e dizer assim, tá vendo? Não importa o que estou falando do evangelho, pode pregar de qualquer forma, mas não, Paulo não está falando do evangelho aqui. Paulo está falando da motivação daqueles crentes de pregar o evangelho. A motivação era incorreta, mas não o conteúdo. É bom a gente deixar bem claro isso, porque nós não temos permissão, jamais, de pregar um evangelho deturpado. Lembra que Paulo fala a respeito disso? Que a Bíblia fala a respeito disso? Aquele que pregar um evangelho diferente daquele que é posto, seja anjo, seja quem for, e esse seja amaldiçoado, seja anátema. O evangelho está posto. Não existe diferenças de evangelho. O evangelho é um e pronto. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que esses irmãos estavam com a motivação errada. E esse grupo pregava com outros interesses. Verso 17, aqueles, porém, pregavam Cristo com interesse pessoal. Ou seja, eles queriam disputar com Paulo. Essa rivalidade contra Paulo os motivava a pregar o evangelho. A gente não consegue saber nos detalhes o porquê que esses irmãos faziam isso, mas de alguma forma eles pregavam por interesse pessoal. Não sei se eles queriam angariar mais pessoas para ir para a igreja, não sei o que eles faziam, mas eles pregavam com objetivo pessoal, eles anunciavam o evangelho não de forma sincera, que é o que Paulo fala aqui, pregavam com a motivação errada, não de forma sincera. Ou seja, não por amor ao perdido, não por amor a Deus, mas para querer disputar com Paulo. Para essa disputa com Paulo. Olha a motivação deles aqui. Paulo diz assim, pensando que assim eles podem aumentar meu sofrimento na prisão. Por causa dessa disputa deles, da motivação errada deles, eles acham que eles podem fazer isso e eu ficar triste. Eu sofrer por conta disso. E aí Paulo já dá uma resposta bem firme para esse grupo. Verso 18, mas que importa? Ou seja, Paulo se recusa a ficar desanimado por essa motivação de que alguns estão pregando. Ele diz para mim, isso não importa. O conteúdo do evangelho é mais importante do que aquele que proclama o evangelho. A verdade do evangelho é mais importante do que a pessoa que está pregando o evangelho. E essa é a realidade. Meus irmãos, mais uma vez, cuidado com essa linha tênue. Porque não significa que alguém está lá pregando, está fazendo de diversas formas, ele está pregando realmente o evangelho. O que tem que ser observado, o que a gente tem que estar alerta e observando é se o evangelho está sendo pregado. Independente de quem, mas se o evangelho está sendo pregado. Ele fala, mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra Cristo está sendo pregado, ou seja, por uma motivação boa ou não, Cristo está sendo pregado. Esse de uma forma ou de outra que ele se refere é justamente o que se segue, seja com fingimento ou com sinceridade. Essa é a forma, tá, meus irmãos? Não é a forma do evangelho, mas é a forma da motivação que Paulo está destacando aqui. Seja por fingimento, seja por sinceridade, ou seja para me atacar, seja por amor aos perdidos, independente, o evangelho está sendo pregado. E por isso que ele fala, e também com isso me alegro.
Porque o Evangelho está sendo pregado. Essa é a minha alegria, de saber que o Evangelho está sendo pregado de uma forma ou de outra, com motivação boa ou não, mas o Evangelho está sendo pregado. Imagina Paulo olhando para essa situação onde as pessoas olham para ele com uma rivalidade, olham para ele talvez odiando ele, e ele não se importando com isso porque o Evangelho está sendo pregado. O que é mais importante na sua vida, meu irmão? O que as pessoas pensam de você? O que o mundo está pensando de você? O que seus pais estão pensando de você? O que sua família está pensando de você? Ou se o Evangelho está sendo pregado? O verdadeiro Evangelho. É importante para você que o Evangelho seja pregado? Qualquer custo. Paulo sabe disso porque ele já falou em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos perdidos. Precisa do Evangelho. Os perdidos precisam ouvir o Evangelho e eles precisam ser expostos ao mundo. E Paulo via isso mais importante de qualquer outra coisa, que o Evangelho verdadeiro fosse pregado, que o Evangelho verdadeiro fosse anunciado, sendo essas pessoas inimigo dele, sendo essas pessoas que odeiam ele, independente, preguem o Evangelho. O Evangelho é mais importante do que eu. O Evangelho é mais importante do meu sentimento, das minhas dores, da minha prisão. Tudo, meus irmãos, que nós vimos até aqui, do verso 12 até o verso 18, vocês perceberam que está em volta do Evangelho, é tudo para o Evangelho, em prol do Evangelho, da pregação, do anúncio do Evangelho. Se eu estou sofrendo, é em prol do Evangelho, eu vou aproveitar para pregar o Evangelho. Se eu estou preso injustamente, eu vou pregar. Aonde eu estiver, o que eu estiver fazendo, eu vou pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E o perdido precisa ouvir o Evangelho para ser salvo. E ele repete, sim, sempre me alegrarei. Eu não ligo para o que vocês fazem contra mim. Se vocês forem olhar no versículo anterior, versículos seguintes, por isso que eu digo para vocês lerem em casa, porque é tão claro essa alegria de Paulo, é tão claro essa certeza que ele tem de pregar o Evangelho e de que tudo está contribuindo a favor da vontade de Deus, ele diz assim, podem fazer o que quiser comigo, porque para mim, o morrer não é nada. Meu viver é com Deus, morrer para mim é lucro. Veja que ele não se apega à sua vida, desde que a sua vida esteja sendo usada para anunciar o Evangelho. É interessante que a vontade de Paulo é o quê? É ir para Deus. É viver eternamente com Deus. Qual é a razão, qual é o motivo de que Paulo disse que ele não vai morrer ainda? Porque eu tenho que pregar o Evangelho. Paulo olha para a vida dele, é isso que ele vê. Se não for isso, Deus, me leve. Quantas vezes você perguntou para a sua vida, para você, com esse pensamento de que se eu não estou fazendo, se eu não estou cumprindo um propósito de anunciar o Evangelho, de fazer a diferença nesse mundo, vale a pena eu estar nesse mundo? Paulo tinha bem claro que não valeria. Era muito melhor estar com Cristo. Ele fala, seria muito melhor eu estivesse com Cristo. É isso que eu quero. Estar na eternidade com Cristo. Mas eu ainda tenho que pregar o Evangelho. Tem pessoas que não ouviram o Evangelho. Pessoas que eu conheço que não ouviram o Evangelho ainda. Parece que a gente está muito distorcido disso. Infelizmente, nos dias de hoje, parece que nós damos muito mais valor à nossa vida. Nós damos muito mais valor ao nosso trabalho, ao nosso emprego, ao nosso estudo. Damos muito mais valor É diferente quando você dá valor a isso em prol do Evangelho. É diferente, meus irmãos. Quando você está estudando, para você, ainda que não é a minha área, mas eu estou estudando para ter uma condição boa, para poder abençoar financeiramente missionários, para ver mais missionários em campo. Qual é o propósito de você conseguir querer um emprego melhor, um cargo melhor? O que você está valorizando mais na sua vida? O Evangelho, a palavra de Deus, o viver para Cristo, ou viver para si? Só para concluir, meus irmãos, como vocês têm reagido diante das situações que te perturbam? Tem permitido que os problemas roubem a sua alegria? O sofrimento de Paulo aqui é amenizado quando ele
sabe o propósito, quando ele segue o propósito da sua vida, que é pregar e anunciar o Evangelho, que é servir ao Senhor, é assim que ele começa esse texto, é assim que ele começa no versículo 1, eu, Paulo, servo de Jesus, ou seja, Jesus é meu Senhor, eu sirvo a Ele agora, a minha vida toda é para servir ao meu Senhor. Somente quando a gente tem a vida focada no nosso propósito, é que pode vir qualquer circunstância, qualquer sofrimento, qualquer dificuldade na nossa vida. E nós não murmuraremos, nós não reclamaremos, por quê? Sabemos que tudo na nossa vida tem um propósito, e tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós sofremos, nós podemos fazer daquilo algo para glorificar o Senhor. Seja para dar glórias a Deus, seja para dar testemunho sobre a nossa vida. Meus irmãos, você quer ver um testemunho lindo? É de pessoas sofrendo e se alegrando, sorrindo. Pessoas, às vezes, no leito de morte, se alegrando, sorrindo. Por saber que, de alguma forma, seu testemunho está sendo como propósito para anunciar o Evangelho. Já conheci muitas pessoas que viveram dessa forma, vivem dessa forma. Somente quando nós damos conta do que estamos vivendo aqui, tendo o grande privilégio de anunciar, como diz lá em 1 Pedro 2,9, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente tem isso como propósito na nossa vida, é que nós enfrentamos os problemas, então, na ótica de Deus. A forma como Deus vê, e Paulo tinha certo disso. Outro ponto que eu gostaria de colocar, você tem aproveitado as dificuldades? Você tem aproveitado os momentos de sofrimento para glorificar a Deus com suas atitudes, dando bom testemunho, anunciando o Evangelho? Vou além, os irmãos ao redor de você têm sentido motivados a pregar o Evangelho por causa do seu testemunho? A forma como você tem respondido a essas dificuldades fazem com que eles sejam mais ousados, tenham mais coragem a pregar o Evangelho, como Paulo, estando preso, animava os irmãos a pregar o Evangelho, dava mais coragem para eles pregar o Evangelho. E sobre a motivação aqui, é triste pensar que muitos irmãos estão servindo a Cristo com motivação errada. Nós temos muitos irmãos em igrejas diversas, irmãos crentes em Cristo Jesus, irmãos convertidos, regenerados, salvos em Cristo Jesus, mas por, às vezes, ignorância, mas muitos também conhecendo a palavra de Deus, servindo ao Senhor com motivação errada. Por avareza, por apego ao dinheiro, por apego à posição, à liderança. Muitos irmãos discutindo, orgulho, inveja. Isso nos ensina que nós precisamos nos vigiar. Vigiar a nossa motivação diante do Senhor, diante daquilo que nós estamos fazendo, servindo ao Senhor. Nós não devemos fazer por vanglória, por orgulho, por inveja, nem com o propósito de, tentar promover uma intolerância religiosa, porque dizer a minha igreja é melhor do que a sua. Só pelo fato de querer derrotar outros irmãos, usando o Evangelho, usando a palavra, usando a verdade. Muitas vezes, o nosso ego, muitas vezes, o fato da gente conhecer mais da palavra, mais e mais da palavra, estar estudando a palavra, isso pode ocorrer no risco da gente querer olhar para nós mesmos e achar que nós sabemos de tudo. E às vezes, por conta disso, nós diminuímos o nosso irmão. Muitas vezes nós vamos com o objetivo de querer derrotar o outro irmão. Será que é essa a motivação? Veja que a verdade está sendo usada, mas com motivação incorreta. Eu acredito que esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é amar uns aos outros, ensinar no caminho correto, pregar o verdadeiro Evangelho, mas com motivação também correta. Amém? Nós sabemos que o Evangelho deve ser pregado. Estamos fazendo isso com nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas,
de profissão? Estamos fazendo por amor? Ou melhor, será que estamos fazendo? Então Paulo nos ensina aqui que nós devemos nos alegrar independente da situação que estamos vivendo. Se alegrar porque estamos em Cristo Jesus. Amém?